paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, sou a Bispa Eliane, trazendo para você a 51ª parte do nosso estudo de Joyce Meyer, Curando Feridas Emocionais. O tema de hoje, livre, finalmente, isso mesmo. Quero compartilhar com você a 51ª parte desta aula com o tema livre, finalmente. Espero que você possa estar se edificando como eu estou com esse estudo, porque é muito forte. Eu vou dizer para você que eu estou curando feridas emocionais na minha vida também com esse estudo. Eu quero confessar para você que dentro desse estudo, Deus tem trago à tona na minha vida, na minha lembrança, na minha memória, histórias, situações que eu vivenciei e que eu venho arrastando também no decorrer da minha vida e que está vindo à tona com essa leitura para você aqui, com esse estudo, com esse compartilhamento. Se está ou não edificando a sua vida, eu não sei, mas eu posso confessar, eu posso testemunhar para vocês que a minha vida está edificando, que as minhas feridas emocionais estão sendo curadas. Se você acompanhar desde o primeiro, tirar um tempinho da sua vida pela sua cura, como se fosse uma terapia que eu estou fazendo, quando eu compartilho com você uma terapia espiritual e está me curando, tem me feito muito bem. Só que às vezes a gente chega no meio da terapia e quer parar, desiste, não vê resultado. Você só vai ver resultado de um medicamento na sua vida se você tomar ele até o fim. Se você parar a medicação no meio do caminho, o tratamento é interrompido e você não é curada. Então você precisa tomar até o fim. Acompanhe até o fim. Se você parou em alguma parte, volte à parte que você parou e continue. Se você nem começou, não pega daqui para frente não. Comece, vai lá no número 1 e comece na parte 1 a ouvir um por um. E você vai ver a cura sendo ministrada sobre a sua vida paulatinamente. E você vai entender que esse livro, esse estudo, este áudio, esta ministração, sim, é do Espírito Santo, foi diretamente do Espírito Santo, através da autora Joyce Meyer, e eu estou trazendo aqui debaixo da direção do Espírito Santo para a sua vida, para te curar também, e tem me curado também. Deus abençoe. Vamos lá, livre finalmente é o tema de hoje. O caminho rumo à cura emocional e à libertação para desfrutar sua vida não é necessariamente fácil. Contudo, prosseguir para a liberdade é definitivamente melhor do que permanecer na escravidão. Assim, já que Cristo sofreu na carne por nós, por vocês, armem-se com o mesmo pensamento e propósito. Pacientemente para agradar a Deus, sofrendo em vez de cair. Pois quem sofre na carne, tendo a mente em Cristo, está livre do pecado intencional. Parou de agradar-se a si mesmo e ao mundo e começa a agradar a Deus. Assim, não mais gasta o resto da sua vida natural vivendo pelos seus apetites e desejos humanos, mas vivendo para aquilo que Deus deseja. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de 1 e 2. Um estudo cuidadoso dessa passagem das Escrituras revela que precisamos nos amar com o pensamento apropriados, tais como: eu preferia sofrer com Cristo fazendo o que é certo do que permanecer na escravidão para pecar. Ter um padrão de pensamento correto é importante para obter vitória. Quando comecei a perceber que Jesus podia e desejava me libertar, quis ter essa liberdade, mas minha atitude era: não sofrerei mais. Já sofri o bastante e não me submeterei a mais nada.
mas nada que possa remotamente representar alguns sofrimentos emocionais. O Espírito Santo levou-me a várias passagens das Escrituras que me ajudaram a perceber que eu estava pensando incorretamente e precisava me preparar para agir corretamente. Comecei a pensar dessa forma: não quero sofrer mais, mas prefiro sofrer a permanecer na escravidão. Enquanto permanecer na escravidão, vou sofrer de qualquer modo, mas será um tipo de sofrimento interminável. Se eu deixar Jesus me levar em tudo o que tiver de que enfrentar para ser livre, pode ser doloroso por um tempo, mas ao menos será um tipo de sofrimento que me levará à vitória para uma nova vida livre do sofrimento emocional. Um bom exemplo disso é o exercício físico. Se o meu corpo estivesse fora de forma por causa dos maus hábitos alimentares e da falta de exercício, eu sofreria porque estaria bastante cansada e sentindo-me mal o tempo todo. Se não tomasse atitude alguma a respeito do meu problema, o sofrimento simplesmente continuaria indefinidamente. Se decidisse entrar em forma, começaria a me exercitar. Escolheria os alimentos certos e evitaria as coisas erradas. Por um período, eu sofreria por causa do músculo dolorido, meu corpo poderia reclamar se não lhe desse certas comidas indevidas às quais estavam acostumados. Esse é o tipo de dor. Eu precisaria redimensionar um pouco do meu tempo para me exercitar, o que poderia produzir certo tipo de dor, porque eu precisaria tomar decisões sábias e não decisões emocionais. Podemos ver, por meio desse exemplo, que para se livrar de um sofrimento sem sentido, produzido por um desajuste físico, uma pessoa deve sofrer de outra forma, mas é um tipo de sofrimento que leva à vitória e finalmente acaba com o sofrimento. Você conseguiu entender isso? Eu creio que sim. Vamos ao tema: o sofrimento certo e o sofrimento errado. Esse é o de 52ª. Nós botamos aqui o 51º, né, parte 51. Vamos entrar no mesmo áudio com a parte 52, para que possamos, né, adiantar, que ficamos uns dias aí sem ministrar o estudo para você. Vamos lá. O sofrimento certo e o sofrimento errado. Meditar nos versículos a seguir revela que devemos escolher pela fé sermos alegres enquanto estamos atravessando transição difícil, sabendo que porque Deus nos ama, mesmo o nosso sofrimento certo produzirá um bom final, o qual é neste caso um caráter maduro. Ainda mais, vamos também ser cheios de alegria agora, vamos exultar e triunfar em nossos problemas e rejubilarmos em nossos sofrimentos. Sabemos que a pressão e a aflição e a dificuldade produzem paciência e perseverança inabaláveis. É a perseverança, constância, desenvolve maturidade de caráter, ou seja, fé aprovada na integridade testada. E o caráter desse tipo produz o hábito da esperança alegre e confiante da eterna salvação. Tal esperança nunca desaponta ou desilude ou nos envergonha, pois o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações através do Espírito Santo
que Ele nos tem concedido, ou seja, que Deus nos tem concedido, como vai dizer Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 5. Em decorrência de um padrão de pensamento errado, muitas pessoas nunca amadurecem a ponto de experimentar a alegria de viver. Maturidade sempre inclui instabilidade. Sem estabilidade, nunca experimentaríamos realmente a paz e a alegria. Existe um sofrimento certo e um sofrimento errado. O apóstolo Pedro encorajou os crentes a se assegurarem de que não estamos sofrendo por agir de forma incorreta, mas, caso sofressem, deveria ser por agir corretamente. Leia Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Ele observa: mas, caso você sofra por causa da justiça, você é bem-aventurado. E no versículo 16, ele nos exorta a vivermos de tal forma que nós sintamos seguro de que nossa consciência está totalmente limpa. E no versículo 17 ele diz: pois é melhor sofrer injustamente pelo fazer o certo, se esta for a vontade de Deus, do que sofrer justamente por agir de forma errada. Essa, meu irmão e minha irmã, é uma área importante. Muitas pessoas nunca experimentaram a alegria da liberdade por causa de um padrão de pensamento incorreto com relação à dor. Em algum ponto da sua vida cristã, você deve ter ouvido que Jesus quer libertá-lo de toda a sua dor. E isso é verdade. Ele quer. Contudo, uma transição está envolvida nesse processo. E a transição nunca é fácil. Durante o trabalho de parto, a parte de esforço conhecida como a fase mais difícil é chamada de transição. Por 33 anos, a autora Joyce Meyer vai dizer que viveu uma vida de sofrimento. Quando finalmente ela descobriu que Jesus queria fazer livre, e ela entregou-se a essa transição. Ela diz que estava sendo mudada, transformada na ideia original que Deus tinha para a vida dela antes que ela fosse arruinada pelo mundo. Ela diz: eu ainda sofri por mais algum tempo, mas de forma diferente. Não era uma dor desesperadora, mas algo que realmente trazia esperança, porque eu podia ver mudanças por meio da transição. E ela continua: nem sempre aconteceram grandes mudanças, mas o Senhor sempre me impediu de desistir. Quando eu pensava que não poderia mais suportar a dor, Ele vinha com uma bênção especial e me fazia saber que Ele estava ali e o tempo todo cuidando de mim. Queridos e queridas, eu vou para a 53ª, isso mesmo, 3 partes dentro de um áudio, porque, repito, estamos atrasados. E na 53ª, ou seja, parte 53, o tema é o fogo refinador. O tema é o fogo refinador. Se você compreender que o sofrimento correto opera com o fogo refinador, então os seguintes versículos terão um significado especial que lhe trará um grande consolo. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá substituir quando ele aparecer? Porque ele é o fogo, é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Malaquias, capítulo 3, versículo 2 e 3. Gostaria de compartilhar com você uma história
que ouvi certa vez, a qual ilustrará uma passagem. Na Europa, um homem foi até a loja de um ouvires e encontrou alguns itens que ele desejava comprar. Durante todo o tempo em que ele esteve na loja, ele não conseguiu ver os ourives. Para concluir suas compras, ele começou a procurar pelo proprietário e, ao fazê-lo, notou que no fundo da loja havia uma porta aberta que levava a outro local. Quando ele se aproximou da porta, pôde ver o proprietário, de fato, o refinador, sentado próximo ao fogo, onde havia um grande caldeirão. Ele não tirava os olhos do caldeirão fervendo, embora o interessado comprador tentasse lhe falar sobre a compra de algumas de suas mercadorias. O comprador perguntou-lhe se ele não poderia deixar o que estava fazendo por um pouco e sair dali para concluir a transação. Contudo, o refinador disse não. Ele explicou que não poderia abandonar o metal no caldeirão nem mesmo por um minuto, explicando dessa forma: é muito importante que esse metal, que é o ouro, não seja tirado daqui até que todas as impurezas sejam removidas. Quero que ele seja ouro puro. Se o fogo estiver muito alto, poderá estragá-lo. Se estiver muito baixo, o ouro poderá permanecer com impurezas. Ele explicou que não poderia deixar o lugar nem tirar seus olhos do processo. Ele precisaria ficar ali, sentado, até que tudo estivesse completamente terminado. O comprador perguntou-lhe quando isso aconteceria e o refinador explicou-lhe: só saberei que terminou quando olhar para o metal e puder ver o meu reflexo nele bem claramente. Joyce Meyer vai dizer para mim: essa é uma bela história, porque isso a fez saber que Deus está guardando a minha vida, a sua vida, a nossa vida. E observando as tribulações que surgem em nosso caminho, para certificar-se de que elas não se tornarão muito intensas. Mas ele também se assegura, Deus também se assegura, de que haverá suficiente pressão para continuar operando sobre nós a sua obra. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Paulo diz que Deus nunca permitirá que venhamos sofrer nós mais do que podemos suportar. Mas com cada tentação, Ele também proverá o escape. Podemos confiar que Deus não espera que sofremos algo além da nossa própria habilidade de suportar. O escape vem. O escape está chegando se você está sentindo no seu limite. Creia-me, Deus sabe o que você é capaz de suportar. Melhor do que você mesmo. Confie nele e ele o acompanhará no processo da refinação para que você possa emergir como ouro puro. Amados e amadas, na próxima aula, prosseguindo para o alvo. Até lá, Deus te abençoe.